Você sabe quais são os legitimados para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade? Eu sou o professor Eden Napoli e aqui nós estamos no projeto SP88. São, portanto, 88 dicas até o dia da prova objetiva do concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa é a dica de número 14 e ela traz justamente essa informação. Quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade? A resposta está cravada em letras luminosas no artigo 103 da Constituição Federal. É esse dispositivo que, em 9 incisos, vai trazer os legitimados. Agora observe, muito mais fácil do que simplesmente decorar aleatoriamente é você compreender sistematicamente quem são ou o porquê da distribuição daqueles legitimados. Então, para que a gente comece se organizando, bom, primeiro lembrar que, muito embora sejam 9 os incisos, 12 são os legitimados, porque tem inciso que consagra, contempla mais de um legitimado. Tudo bem. Segundo que esses 12 legitimados podem ser agrupados em 3 categorias distintas, porque isso facilita a sua compreensão. Eu tenho absoluta convicção que isso facilita a sua visualização. Portanto, ao invés de pensarmos em 12 legitimados aleatoriamente, vamos enquadrar em 3 categorias, e são elas 4 mesas, 4 autoridades e 4 entidades. É como se nós tivéssemos, portanto, 3 colunas. E em cada coluna, vamos inserir aí 4 linhas. Quais são as 3 colunas? Mesas, autoridades e entidades. M-A-E. Lembre da expressão mãe. Todo mundo lembra muito bem aí da sua mãe. Então, M de mesas, A de autoridades e E de entidades. Portanto, nós temos aí as 3 colunas, mesas, autoridades e entidades. Mas nós temos 4. Então, 3 por 4. 3 por 4. 3 colunas e 4 linhas. Porque 4 são as mesas, 4 são as autoridades e 4 são as entidades. Quais são as mesas, Ed? Começando pelas mesas. Mesa da Câmara dos Deputados. Mesa do Senado Federal. Mesa de Assembleia Legislativa de Estado. E mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Portanto, mesa da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa de Estado e CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. 4 As. Os 4 As são 4 autoridades. E aí você tem Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado e Governador do DF, eu repito, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado e Governador do DF. 4 autoridades. E aí, por fim, 4 entidades. 4 entidades, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Bacana. Só com essa informação você já mata a questão e responde com base na literalidade. Mas é claro que o examinador ele pode trazer um questionamento que vá além, que esteja para além da literalidade do próprio texto normativo constitucional. Por exemplo, se ele perguntar qual ou quais desses legitimados são chamados legitimados neutros ou universais, de um lado, e quais são interessados ou especiais do outro. Eu não me lembro nem a diferença. É simples. Os neutros ou universais são aqueles que não precisam demonstrar a pertinência temática, vale dizer, o interesse subjetivo na causa, porque ele já é presumido. Já os legitimados interessados ou especiais são aqueles que precisam demonstrar esse interesse, precisam demonstrar essa pertinência subjetiva. E aí você divide. Como? De maneira mais fácil. Lembrando que dessas 4 linhas em cada uma das 3 colunas, as 2 primeiras linhas de cada coluna trazem legitimados universais. Portanto, neutros, portanto, que não precisam demonstrar pertinência temática, porque ela já é presumida. Então, mesas da Câmara e do Senado. Autoridades, Presidente da República e Procurador-Geral da República. Entidades, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da OAB. Tudo que está abaixo, as 2 últimas linhas de cada uma dessas colunas, aí sim, são legitimados especiais que precisam demonstrar a pertinência temática. Aí você tem mesa de Assembleia Legislativa de Estado e da Câmara Legislativa do DF, Governador de Estado e do DF, e Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Bacana? Outra pergunta para além da literalidade. Quais desses 12 legitimados precisam constituir advogado? Resposta simples. Todos da última coluna menos o óbvio. Todos da última coluna menos o óbvio, sim. Quem é o óbvio da última coluna? Conselho Federal da OAB. É óbvio que ele não vai precisar constituir advogado, porque ele já é composto de advogados. Bacana. Então, todos, agora menos esse, você tem Confederação, partido político com representação no Congresso Nacional,
confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Todos estes precisam constituir advogados, ou seja, são os 3 da última coluna, depois de eu ter tirado o óbvio, que não precisa, que é o Conselho Federal do AB. E por fim, aquela pergunta mais específica. Uma confederação sindical tem que ser formada por quantas federações sindicais? 3, para que ela seja considerada uma confederação sindical. E uma entidade de classe, para que ela seja considerada de âmbito nacional, ela deve estar presente em pelo menos quantos estados da federação? Em pelo menos 9 estados da federação. Bacana? Fechamos? Mais uma dica. Essa foi a dica de número 14 no nosso projeto SP88. Vamos juntos rumo até a sua aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima dica.